Então, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos nessa tarde. Eu irei gravar mais um vídeo aqui apresentando o verdadeiro Evangelho e deixando um alerta para todos os amados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, já instruindo um jovem pastor que iria assumir a igreja, a Timóteo, ele começa a falar no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, verso 1, 2 e 3, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. O apóstolo Paulo está dizendo assim: mas nos últimos dias, mas o Espírito, ele está falando do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Espírito da verdade, expressamente diz, alertando já ele e alertando a igreja, e alertando o jovem pastor, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, aos falsos espíritos, a espíritos demoníacos que enganam, e a doutrina de demônios. Eles deixaram, eles se esquecem, ele não suporta a sã doutrina, ele não desvia os ouvidos da verdade, eles se apostatarão. Homens apostastados, homens que não têm mais aliança com o Senhor, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, queridos, esses homens ensinam engano para as pessoas, pregam outro evangelho que não é o de Cristo. Mas o Espírito Santo já alertava a igreja, já estava denunciando para os líderes daquela época, para o apóstolo Paulo agora advertindo a Timóteo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos últimos tempos, nos últimos dias, nós estamos nesse tempo, louvado seja Deus, nós estamos vivendo uma geração mais perversa. Essa é a última geração, aleluia, que não guarda os preceitos bíblicos, que não guarda a verdade do Evangelho de Cristo. É uma geração de crentes que não conhece a Deus, que não conhece as Escrituras. São crentes ignorantes, com falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E dá ouvido a esses homens apostastados, a esses homens que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, desperte nesta tarde. Eu estou aqui fazendo um clamor encarecidamente. Desperta para a salvação que há em Cristo Jesus. Desperta para a verdade das Escrituras, para o verdadeiro Evangelho. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Permita que o Espírito Santo te guie, porque o Espírito Santo está apresentando a verdade de Cristo, está apontando para Cristo. O Espírito Santo, a missão dele é nos convencer do juízo, do pecado, da justiça e da morte. O papel do Espírito Santo é preparar a igreja do Cordeiro, é nos santificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Desperta, meus amados. Eu peço encarecidamente, no nome de Jesus, vai examinar as Escrituras, procura ler as Escrituras, estuda a palavra de Deus. Não só fica naquilo que os pregadores pregam, o que os homens falam em altar, mas vai examinar a Escritura, porque a Escritura, ela é o poder de Deus, contém nela a vida eterna. E Cristo disse, ela de mim testifica. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão seguindo um evangelho religioso, está seguindo um Cristo imaginário que criaram na sua mente, um Deus ventre. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não é esse. O Deus Todo-Poderoso não é esse. O meu Cristo não é esse. O Cristo da Escritura veio salvar o que se havia perdido, veio nos converter, veio perdoar os nossos pecados, veio nos purificar. Louvado seja Deus. Viva uma vida de comunhão com Deus, vida de oração. Eu peço no nome de Jesus. Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Um abraço para todos os irmãos, toda a igreja em Cristo Jesus. Desperta, obreiros, fraudulentos, desperta para a verdade. Enganadores, vocês estão dando ouvido à doutrina de demônio, vocês estão ouvindo a espírito demoníaco, maligno, ao pai da mentira que é o diabo. Deus abençoe.